Antes quero agradecer ao professor José Eduardo as suas palavras de apresentação. Pois a minha formação, como vocês sabem, é de História da Arte. Hoje foi-me dada esta oportunidade de vir aqui também dar um bocadinho o ponto de vista do historiador de arte, porque também é importante. Nós somos um grupo muito diverso e é sempre interessante ter um bocadinho aqui o testemunho de cada um, da formação de cada um. E eu pensei, antes de vir fazer esta apresentação, tinha duas hipóteses, portanto, ou fazia uma apresentação daquilo que foi a minha especialização, neste caso no doutoramento, ou então tentava encontrar um tema que fosse transversal a vários períodos da história, da história da arte, e assim, através desse tema ou desse conceito, introduzir a pintura mural, aquilo que é a pintura mural, ou de que forma a pintura mural retratou este conceito, ou estes dois conceitos, que é o conceito da memória e da invocação. Sendo que a pintura mural tem propriedades muito específicas dentro da história da arte, como sabem, portanto não se pode considerar a pintura mural, quando falamos em pintura mural estamos a falar de património integrado, que tem características próprias, como já disse, interage diretamente com o próprio edificado e, como tal, merece ou deveria merecer talvez mais um bocadinho de atenção e de cuidado quando estamos a falar de gestores de património e, sobretudo, a nós que já nos chamaram os operários, a nós historiadores, os operários da memória. Portanto, é essa a minha missão hoje aqui em pouco tempo e eu gostava que fosse uma conversa partilhada. Portanto, quando quiserem fazer alguma pergunta ou alguma sugestão, estão perfeitamente à vontade. Portanto, quando falamos em pintura mural, como qualquer obra de arte, neste caso, ela é produzida para diferentes públicos, não é? Sendo que eu elenquei aqui em grupos aqueles que seriam os principais clientes, sendo que cada um destes grupos olhou para a pintura mural reconhecendo-lhe determinado tipo de funções, não é? ou fazendo determinado tipo de exigências. Em primeiro lugar, a coroa, não é? Como grande patrono. Isto também é transversal a vários períodos históricos, não é característico nenhum em particular, e por coroa também se entende, portanto, as relações familiares em torno da corte. Depois, imediatamente a seguir, a nobreza, em primeiro lugar a das cidades, que está mais diretamente ligada ao rei, portanto, e à sua família, e depois a do interior. E aqui temos dois níveis diferentes, portanto, aquilo que a pintura mural trouxe a esta nobreza no sentido de se tentarem afirmar e de criarem uma imagem, mesmo em pontos recônditos do país, uma imagem semelhante àquilo que se passava na cidade e, em concreto, na corte. Depois, o grande grupo, não é? O grupo maioritário que domina a encomenda artística e também da pintura mural, o clero, não é? Nomeadamente os bispos, os párocos, as ordens religiosas, mas, sobretudo, as associações de civis, não é? Portanto, que se reúnem em irmandades e confrarias, portanto, também fazendo parte da encomenda eclesiástica, e que são esses, sim, os grandes responsáveis pelas encomendas deste tipo de representações artísticas. Depois as misericórdias, em menor nível, embora eu não saiba explicar bem por que razão, talvez não tenha chegado até nós o suficiente para que tenhamos uma percepção de como a pintura mural foi utilizada pelas misericórdias, e depois, em menor grau, também as ordens militares, sendo que foram elas as principais responsáveis pela reorganização do território depois da Reconquista, e, portanto, tiveram um papel importante em determinado momento. Portanto, todos estes grupos reconheceram funções à pintura mural. Em primeiro lugar, portanto, há uma função didática, como se compreende, não é? Portanto, é o poder da imagem que se sobrepõe, portanto, à própria, muitas vezes, ao próprio conteúdo. A imagem é muito forte e foi utilizada por esse mesmo motivo. Religiosa, tendo não só um significado iconográfico, mas mais do que isso, iconológico, tem um caráter devocional e, sobretudo, é utilizado pelo encomendante enquanto demonstração do seu caráter pio perante a sociedade, não é? Portanto, destacando o seu papel enquanto encomendante. Depois, propagandística, a função que também está ligada à função política da própria pintura mural. Unificadora, no sentido, aqui estava-me a referir mais talvez ao período barroco, não é? Porque a pintura mural
interage com outros elementos artísticos e cria, quando entramos numa igreja, numa ermida, um efeito global, não é? Portanto, ela é o principal agente de ligação com a talha, com o azulejo, com a pintura de cavalete e cria, portanto, este efeito de obra de arte total, a que chamamos o horror ao vácuo, que a pintura mural faz muito bem. Depois a estética ou decorativa, que não esgota, obviamente que faz parte da pintura mural, mas não esgota de maneira nenhuma aquilo que ela é ou que pode vir a ser. Depois a invocativa, portanto, no sentido de invocar uma proteção por determinado tipo de motivos. E então, a última, esta função de memória, que também é transversal, como já disse, a vários períodos. E começava precisamente pela parte invocativa, no sentido de invocação dos santos, que são a base, portanto, da mundividência, sobretudo no período medieval e tardo-medieval. São eles que são os principais intercessores entre as comunidades e Deus, não é? São eles que são os seus principais protetores. É por este motivo que se criam ermidas em torno das principais localidades, funcionam como barreiras de proteção do mal, contra o mal, não é? As localidades ficam, os centros urbanos ficam protegidos, portanto, de tudo quanto fosse estranho e que pudesse vir a prejudicar a comunidade. Portanto, há esta relação de proximidade entre santos e fiéis e há, ao mesmo tempo, uma relação de partilha. Portanto, os fiéis prestam culto a determinado santo na medida em que esperam, em troca, receber determinado benefício, como é lógico. Portanto, isto há este sentido de invocação com o objetivo de obter qualquer coisa em troca. E, portanto, os santos eram invocados por muitos motivos. Eu pus aqui apenas alguns. Em primeiro lugar, o corpo, não é? A proteção do corpo. Coloquei como exemplo o São Brás, que podem invocá-lo quem tem problemas de garganta, por um milagre que o São Brás, portanto, realizou, salvando, portanto, uma fiel que tinha um osso atravessado na garganta e, portanto, ele agiu e curou, portanto, a senhora. E ela, em reconhecimento, ofereceu-lhe uma cabeça de porco numa bandeja. E o São Sebastião, que era invocado sobretudo para problemas relacionados com problemas de pele, portanto, porque as chagas eram semelhantes à lepra, as marcas da lepra, e portanto tinha esta associação. Depois acabou por cair em desuso. Mais tarde, houve outros santos que ganharam a maior projeção no que diz respeito à proteção da alma. Eu coloquei aqui o São Bartolomeu, que é considerado o exorcista dos apóstolos, porque teve como principal função expulsar os demónios que estavam, portanto, habitavam os ídolos pagãos, que é o que ele está a fazer nesta imagem, está a expulsar o demónio dentro daquela estátua, e como tal era invocado para problemas do foro psicológico. As pessoas que tinham problema desse género eram consideradas como estando possuídas e, como tal, pronto, São Bartolomeu neste caso agia. E o São Cristóvão, como o protetor da morte súbita. Houve determinados períodos que, na história, de grande, portanto, surtos de mortalidade infantil, e neste caso também o São Cristóvão foi um santo muito importante e que depois também acabou mais tarde, na época moderna, caiu em desuso. Depois aqui, ligando a invocação, mas também com a própria memória, no sentido de memória, neste caso de reconhecimento de determinado episódio que pode servir como agente da vivência de cada um de nós. Portanto, são os ciclos da paixão de Cristo, o exemplo de cada um destes momentos para serem então seguidos pelos fiéis. Neste caso, a iconografia da violência, chamei-lhe assim, porque, sobretudo, os episódios de Cristo que são mais reproduzidos nesta altura são os que dizem respeito à sua paixão, ao momento da paixão de Cristo. No que diz respeito propriamente à memória, temos vários níveis ou poderemos ter vários tipos de memória, como também já vos disse. Há muito simples de reconhecer, a memória fúnebre. Não existem muitos exemplares que tenham chegado até nós deste género de memória, portanto, as pinturas neste caso é uma pintura de um arco-sólio, onde se vê o defunto ajoelhado a rezar de frente ao São Miguel,
Estranhamente, estas pinturas desapareceram todas, enquanto que em Espanha ainda se mantêm muitos exemplares deste período. Entre nós isso não é assim, isto é uma preciosidade, embora já seja de finais do século XV, portanto não é muito antigo, tem a estar assim mais antigo, mas na verdade já é do período moderno. A memória dinástica, associada ao discurso apologético de determinada dinastia, neste caso a dinastia Davis. Como sabem, o Mosteiro da Batalha começou por ser um grande ex-voto em memória da vitória em Aljubarrota. Em 1402 já estava concluída a sacristia e, ao que se julga, estas pinturas, que eu peço desculpa porque a imagem é muito má, elas entretanto já foram restauradas, são anjos tenentes e são anjos músicos, portanto com brasões de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre, serão ainda da primeira metade do século XV. Elas estão datadas como sendo das mais antigas que temos no nosso país. Não temos pintura mural anterior a estas. O que é que se terá passado do século XII até ao século XV, não sabemos. Não há registro de pinturas desse período. E, portanto, aqui temos uma corte celestial que está a louvar, não é, a glória da dinastia Davis. É uma afirmação, portanto, de Dom João I neste edifício. Depois, outro exemplo de um dos seus descendentes, neste caso, o que estão a ver é o Calvário da Igreja de São Francisco de Leiria, também antes do restauro. Estas imagens são tamanho natural, são muito grandes. E eu chamava a vossa atenção para a figura do rei que está ajoelhado, portanto, do lado esquerdo em baixo, que está identificado como sendo o Dom Duarte, e que depois, deste lado, está o infante Dom Duarte e do outro lado a Dona Leonor, que eu não tenho imagem, e que depois tem vários infantes ajoelhados junto a si, de um lado os infantes e do outro as infantas, que aqui só se vêem pelas marcas de desenho preparatório. Que aqui são aquelas marcas a vermelho que se conseguem ainda ver ali. E, portanto, também no sentido de deixar para a posteridade a memória de uma dinastia que, muito forte, não é? Saiu muito forte portanto, com Dom João I e que quer dar seguimento a essa fama. Depois, a má memória, ou seja, a memória de um episódio negativo que se quer guardar ou erradicar. Eu explico. Portanto, neste caso, o que estão a ver é um pormenor das chamadas Casas do Vasco da Gama, em Évora. Elas são chamadas Casas do Vasco da Gama, mas ele nunca viveu aqui. Sabemos que viveu nesta rua, algures, mas não nesta casa. Isto é um pátio, é um espaço ao ar livre, portanto, é um espaço lúdico, de um palacete do século XVI, e que pertenceu ao Francisco da Silveira, Dom Francisco da Silveira, que era co-Delmor de Dom João II. E o que se pensa, portanto, nós nas paredes temos representações de vícios e de virtudes, ainda muito na ordem dos romances de cavalaria e um tipo de literatura cortesã, sim, dos fabulários. E, portanto, aqui temos uma hidra de 7 cabeças no sentido da representação dos vícios contra as virtudes que estão a afrontar cada uma delas um vício. Uma sereia, tal como elas eram representadas na Antiguidade. Portanto, há um caráter fantástico misturado também com a parte moral, não é? De transmissão do vício, da virtude, mas ao mesmo tempo, ao que se julga pela interpretação de algumas das figuras representadas, também poderá haver então a tentativa de manter a memória de um episódio que foi muito traumático e que é precisamente a memória do crime, da traição que o Duque de Bragança, Dom Fernando, tentou contra o Dom João II. A Casa de Bragança era a principal casa, portanto, a seguir à coroa, não é? Foi muito desautorizada e muito dos seus poderes no tempo do reinado de Dom João II. O Duque de Dom Fernando tentou, ou pelo menos foi acusado disso, associar-se a Castela, tentou depor Dom João II e, como tal, foi decapitado em praça pública. E isso foi um grande trauma para a família e trauma que foi aproveitado, claro, e publicitado pelo Dom João II e por aqueles que se lhe associaram nesta vingança, vá.
nomeadamente, portanto, o proprietário deste palacete. E então, ao que eu queria chegar, nós nesta figura temos uma representação de um animal fantástico, que era o basilisco, que em associação com o pelicano, que eu aqui não coloquei, que pode ser interpretado tanto como Cristo, mas como elemento heráldico de Dom João II, e com o falcão no sentido de o animal que entrega a sua presa viva ao seu treinador, portanto, a associação do próprio duque que foi capturado e entregue ao rei e que depois acabou por ser morto pelo próprio rei portanto, conotado como um animal venenoso e que tinha que ser necessariamente morto. O reverso da medalha é esta reabilitação da memória que vai surgir então com Dom Jaime, que será um sucessor de Dom Fernando e que vai mandar, ou pelo que se julga, pelos brasões que se encontram nesta pintura, vai mandar a fazer esta composição nos passos da audiência de Monsaraz, e que é, no fundo, uma alegoria à justiça, entre a justiça divina, a justiça terrestre. Podemos fazer o que quisermos e sermos os mais justos entre os homens, mas depois somos todos julgados superiormente, portanto, por Deus, não é? E há uma dicotomia muito interessante mesmo ao nível da cor, não é? Portanto, o mau juiz veste-se de amarelo, que é sempre uma cor má, não é? É uma cor de Judas, se virem Judas está sempre pintado de amarelo. Está a ser aconselhado por um diabo, enquanto que o bom juiz é íntegro e está a ser coroado por anjos. Portanto, há uma tentativa também de resgate aqui da memória do Duque Dom Fernando e daquilo que sucedeu no final do século XV. Depois temos a memória da Jerusalém Celeste, e isto porque durante o finais do XV e século XVI, a nossa pintura esteve muito nestes dois polos, quer dizer, não podemos dizer que temos uma pintura renascentista, nem gótica, portanto oscilou nestes dois patamares, embora com grande predominância pelo tardogótico. Dom Manuel, com todos os contactos que tínhamos com as feitorias de Bruges, de Antuérpia, houve um modelo que perdurou até mais tarde e que foi o tardogótico. E neste domínio, Dom Manuel, quando fica grão-mestre da Ordem de Cristo, vai, portanto, apoderar-se da imagem mítica deste templo, que era um templo de planta circular, um templário, não é? A charola começou por ser um templo do século XIII, de planta circular, este aspecto fortificado, e tornou essa mesma igreja inicial cabeceira de uma nova igreja que ele próprio construiu, mandou construir de raiz, para marcar então a sua ascendência como um novo Messias, não é? Ele que tinha essa missão de dar novos mundos ao mundo e, portanto, ele era o legítimo herdeiro de Salomão, não é? Porque o referente deste templo circular, nesta colina de Tomar, é o referente bíblico, não é? Do templo de Salomão. E criou toda um programa pictórico no seu interior de apologia da sua figura, em primeiro lugar, mas também desta memória do que era Jerusalém, não é? Este templo quase completamente dourado e um referente que vai recuperar memórias, por exemplo, vocês aqui o que estão a ver, esta arquitetura fingida, quase como se não houvesse barreiras, quase como se houvesse uma arquitetura virtual que se funde com a própria natureza e que depois encontra o seu limite no céu. Toda esta imagem vai ter o seu contraste no reinado seguinte de Dom João III. Dom João III teve um papel muito importante quando enviou bolseiros à Itália, nomeadamente o Francisco de Holanda. Eu tirei apenas estas citações do Holanda, porque o Holanda era um grande defensor da pintura italiana e, por causa disso mesmo, muitas vezes olhamos para a nossa pintura talvez com um olhar um pouco pejorativo, porque não se aproxima sequer nem nada parecido da pintura italiana, não é? Mas a pintura italiana, no caso,
era a pintura por excelência e a pintura mural era a pintura italiana por excelência, porque era a memória da perfeição de Deus transposta para a realidade. E depois, dentre todas, portanto, a pintura a fresco, de todas as categorias de pintura, a pintura a fresco era a melhor de todas. Dizendo ele que durava muito tempo e que era imortal, mas não é, como sabemos, não tem nada dessa imortalidade que o Hollander quis ver. Neste sentido, da memória da herança clássica, da antiguidade, dos valores do pintar ao antigo, destaco esta memória do que era o decorativismo do grotesco, que foi um formulário decorativo que entre nós teve uma existência curta, porque depois no século XVII foi transformado para o brutesco, que é uma coisa completamente diferente, mas que vem desta inspiração, portanto, do Palácio de Nero, da Domus Aurea, e que, portanto, traz um formulário muito característico, com figuras pagãs, e que traz a memória também daquilo que o Rafael pintou nas lógias do Vaticano, e que depois vamos encontrar em casos, por exemplo, neste caso que aqui vem, este pormenor, é do Convento das Chagas de Vila Viçosa e tem uma reprodução fiel destes desenhos, provavelmente através de gravuras, e que chegaram a Vila Viçosa com muita semelhança. Neste caso, Vila Viçosa também é um caso à parte. Esta memória do que era este tempo áureo transposto para uma corte da aldeia, não é? Um nicho que dificilmente se encontra noutros locais. Vila Viçosa foi o berço da dinastia, portanto, dos Bragança, antes deles virem para Lisboa, depois da restauração, e aqui ensaiaram então aquilo que seria uma corte humanista, tal como portanto, o referente que traziam de Itália, não é? Ou que chegava de Itália através da literatura, das gravuras, da presença de artistas estrangeiros que vinham para cá também trabalhar, e é este gosto que fica aqui então reproduzido já durante a primeira metade do século XVI, sobretudo com o Duque Dom Teodósio, que segue-se a Dom Jaime. E o referente, portanto, a memória é precisamente esta. Aqui vocês veem, eu há pouco mostrei o mito de Andrómeda e Perseu, e vamos encontrar exatamente o mesmo episódio no Palácio Farnese, em Roma, onde a gravura não é a mesma, mas há esta constante alusão às mesmas fontes, às metamorfoses do Ovídio, que nesta altura têm uma grande divulgação. Houve uma edição, por exemplo, em Évora, e que de certeza que terá sido essa a via pela qual chegou a Vila Viçosa. Depois a não-memória, que é precisamente não só a não-memória do artista. Nós não sabemos, a maior parte dos artistas que trabalharam neste período, não os conhecemos. Alguns deles deixaram a memória de quem foram cronografada. Este é o AM.DRA, mas nós ficamos na mesma, porque não sabemos quem são. Não há documentação deste período que nos possa ajudar. Portanto, perdemos completamente a memória de quem eles foram, e sobretudo porque a maior parte deles são casos verdadeiramente únicos, que é o caso deste, que nem sequer deixou nenhum tipo de sigla, nem nada. Portanto, chamamos-lhe o Mestre de Santo Aleixo. Está ali aquele pormenorzinho que eu tinha posto na abertura. Aqui também é a não-memória do próprio edifício que está em causa, porque este edifício neste momento é só a Capela-Mor. Já não tem nada, não tem abóbada, está completamente arruinado. E neste caso também estamos em risco de perder a memória não só do artista, mas do próprio edifício. Aqui é uma memória que alguém preferiu deixar, mas que também não nos diz muito. Portanto, posso-vos dizer que isto não é pintura mural, é um esgrafito. Está seguramente a mais de 3 metros de altura, está junto à abóbada, e é a memória de alguém que trabalhou neste programa e que caiu de lá. Caiu. Bastardo. Daqui caiu o bastardo. Agora, eu não sei dizer se é daqui cai o bastardo ou caiu bastardo. Talvez caiu, sim.
e depois, como ele sobreviveu, acrescentaram em baixo que não morreu. É uma curiosidade. Não é pintura, é o que é? É esgrafito, é esgrafito. O esgrafito é uma... São duas camadas de argamassa, uma sobreposta à outra, sendo que a de cima é mais clara, e depois com um objeto pontiagudo, tu escavas para que fique à vista o que está por baixo. Então tens um efeito de alto relevo. Patrícia, foi a mesma mão que fez... O acrescento é da mesma altura? Não sei dizer. Não sei dizer. Gostava de dizer que sim, porque o esgrafito é muito antigo, é para aí do final do século XV, mas não sei dizer. Não está... As pinturas estão datadas, porque o esgrafito aqui está em conjugação com pintura mural. Mas o esgrafito não tem data nenhuma. Depois uma situação já mais recente, portanto uma realidade que nos é mais próxima, que é a memória coletiva, não é? Nós temos um grande momento na nossa história, que foi as comemorações do duplo centenário da fundação da nacionalidade. Aqui eu mostro-vos uma imagem do que foi a exposição, a grande exposição no mundo português, onde a pintura mural também esteve presente e agiu, de alguma forma, portanto, ao serviço da memória, daquilo que era importante recuperar ou preservar. Neste aspecto, aliás, o Estado Novo teve uma ação importantíssima no que diz respeito à preservação dos edifícios, bom ou mau. Houve um critério que foi fundamental, senão metade dos nossos castelos não tinham chegado, só para falar nos castelos. Eu dou-vos apenas o exemplo do Almada, portanto, ele nem sempre esteve alinhado com a política do Estado Novo e, por causa disso, não foi, por exemplo, um dos artistas que tenham colaborado na exposição no mundo português, mas aqui, em associação com o Pardal Monteiro, nas Gares Marítimas, tanto de Alcântara como na Rocha do Conde de Óbidos, no espaço de 2, 3 anos, ele faz estes programas, uma extensão impressionante, e que ele próprio dizia que teve 1 ano a projetar e 2 meses praticamente a pintar, e que pintou sozinho com a ajuda de um funcionário que lhe levava as tintas todos os dias. E ele muda radicalmente o programa. Este, por exemplo, é de Alcântara, onde temos a memória de episódios de lendas tradicionais portuguesas. Esta é a nau de Catrineta. E muda radicalmente para a Rocha do Conde de Óbidos, quando prefere privilegiar a memória nos domingos, dos domingos de veraneio, de recreio, dos cidadãos anónimos e dos saltimbancos. Este programa esteve em risco de não ser aprovado, aliás, ele não foi aprovado. E depois o Pardal Monteiro acabou por intervir e ele conseguiu então que a obra lhe fosse atribuída e fez o programa total. Mas vejam como há uma diferença completamente abissal entre um programa e outro, um espaço pouquíssimo, 2, 3 anos, para este neocubismo já que temos aqui do lado direito. Os referentes também, pronto, não poderia deixar aqui de falar, e com isto também termino, com outros grandes muralistas como o Cândido Portinari e aqui também o Ribera, não é? No México, em que ele considera que a pintura mural também tem uma função social importante, e não vamos mais longe, atualmente estamos a ver isso constantemente, não é? A pintura mural está novamente a ser utilizada como à disposição portanto, do público, do povo, não é? Sendo que a pintura de cavalete acaba por ser considerada mais elitista porque escondida, enquanto que a pintura mural mostra aquilo que deve ser preservado, aquilo que deve ser ensinado e mantido na memória de cada um de nós. Portanto, é esta função mais do que memória, uma função histórica e social muito importante. E terminava então esta minha apresentação com a questão de memória, que memória é que nós gostaríamos de preservar para o nosso futuro, sendo que estamos a perder permanentemente, estamos a fazer opções constantemente, o que é que queremos ou não queremos, voluntariamente ou não, preservar, e é uma interrogação que me causa alguma preocupação enquanto historiadora e enquanto habitante deste país, portanto, deixo-vos com esta questão. Obrigada.